pessoal, eu sou a Anne e hoje a gente vai conversar sobre Pecadores. Então, galera, esse filme mexeu muito comigo e eu quero trazer essa resenha aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem. A minha ideia é falar sobre o filme e falar um pouco sobre a história por trás do filme. Então, se interessa você, já dá aquele like, se inscreve aqui no canal e fica no vídeo, porque tem muita coisa aí pra eu dizer pra vocês. Inclusive, eu trouxe até as minhas anotações, porque são muitas as referências históricas e principalmente simbólicas que Pecadores traz. Se você chegou aqui de paraquedas, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o filme. Aqui a gente vai conhecer a história de dois irmãos, o Smoke e o Stack. E, bom, eles vivem no norte, mas eles decidem voltar para a cidade deles, que fica lá no Mississippi, né? E esse filme ele se passa basicamente ali na década de 1932, mais ou menos. E aí existe toda uma coisa, um mistério que tá dizendo ali pra gente que o dinheiro que esses irmãos conseguiram não é um dinheiro muito lícito. Então, tem essa coisa de o tempo inteiro eles estão escondendo o que eles pretendem fazer. Mas a ideia desses gêmeos é criar aí um clube de blues para que a comunidade de pessoas negras, né, ou pretas, possam aproveitar a música para que realmente seja um local de encontro cultural e, enfim, né, estabelecimento de relações. Então a ideia deles é bem... O filme começa, né, com eles comprando um espaço de um cara. Então é importante focar nos pequenos detalhes que o filme vai te oferecer desde o início, porque eles vão ser importantes para a construção do final, né? A gente vai acompanhar essa narrativa que, para uma pessoa que está assistindo e que não conhece muitas referências, pode parecer um filme no mínimo estranho ou no máximo um filme interessante de terror, mas o filme extrapola tudo isso. A gente vai ter vampiros nesse filme, né? Isso é a premissa básica. A gente vai ter esses irmãos montando esse clube e vampiros vão se infiltrar aí nessa comunidade e vão tentar invadir esse clube. Isso aí não é um spoiler, tá, gente? Eu acho que isso aí é o básico para você assistir o filme. É um filme de terror que tem vampiros e tem a questão de personagens pretos, né, sendo aí os protagonistas. Basicamente é isso. Agora senta porque as referências vão chegar e aí eu vou ter que estar lendo um pouquinho, tá, gente? Bom, as referências históricas que a gente vai ter dentro desse filme vão começar com o contexto de segregação. Como eu falei, né? Em 1932 a gente tem boom, vamos dizer assim, da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Então a gente tem esse contexto de segregação associado a esse contexto dessa organização aí, né? E o filme, ele vai passar a retratar um pouco disso. Como eu falei, o filme, ele é muito sutil no início. Só dá pra entender, de fato, o que o diretor estava querendo dizer desde a primeira cena, quando você chega no final. Mas não para por aí. O filme também vai trazer um tópico interessante, que é a questão do colorismo. E não só o colorismo, mas como os estadunidenses enxergam a questão da raça no ponto de vista social. Então, a gente vai ter a personagem da Annie, que se eu não me engano é da Hailee Steinfeld, e ela é a personagem que consegue transitar entre essas duas realidades que são segregadas. A Annie, ela tem um avô, ela cita, né, que é um homem preto. Então, ela nos Estados Unidos não é considerada uma pessoa branca, porque ela tem um descendente que é negro, que é preto. Então, ela acaba tendo uma proximidade muito maior com a comunidade preta que tá ali no filme. Embora ela também não seja uma pessoa, enfim, é uma questão complexa, mas o filme consegue abordar isso e deixar bem clara a percepção que existia sobre raça, né? E que é uma percepção cultural também, né? Então, a Annie, ela é essa personagem que transita
entre esses dois mundos. Um tópico que eu achei muito interessante é a forma como o diretor e o roteiro, principalmente, utiliza tanto a música quanto a linguagem para estabelecer essas questões culturais também, né? Então é interessante ver como esse diretor ele é muito sutil, mas ao mesmo tempo ele traz referências que, se você tem um background da história, você consegue ver que elas gritam. A terceira referência, que pra mim é a referência que vai carregar o filme, que começa já falando sobre essa referência, é a questão da musicalidade, mais específico aqui do blues, né? O filme ele começa falando que cada cultura tem a sua forma de chamar a sua ancestralidade por meio da música. E isso é um tópico que ele vai bater muito ao longo do filme, né? E inclusive eu adoro essas cenas, eu acho que ele consegue trazer um certo desconforto a partir da música, que como arte acaba sendo uma arte que traz muito mais conforto pra gente do que desconforto, né? Então eu achei interessante a forma como ele utiliza esses instrumentos de uma forma a fazer a gente entender que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Por que o blues ele é importante e ele tem essa referência histórica que grita no filme? Esse ritmo, ele foi considerado durante muito tempo nos Estados Unidos um ritmo diabólico, né? E, enfim, blues vai ser considerado uma espécie de resistência da cultura preta, da cultura negra nos Estados Unidos por conta disso, né? Vai sofrer toda uma marginalização, vai sofrer todo um estigma. E é interessante porque a gente tem um personagem que também ele tá ali sendo colocado numa situação em que ele fica muito indeciso sobre o que ele vai fazer, que é o Sammy. O Sammy, ele é um amigo aí desses irmãos e ele é muito bom, ele tem realmente um dom pra música. O que não é à toa, porque a gente começa o filme com a introdução de que existem pessoas que têm a capacidade de, por meio da música, chamar a sua ancestralidade. O ponto interessante é que no filme ele não fala só de uma ancestralidade africana, preta, não, ele fala inclusive da ancestralidade irlandesa, e também não é à toa, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. O Sammy, ele é esse cara que tem esse dom, ele tem essa habilidade, ele toca muito bem, e ele tá fazendo uma grande referência ao Robert Johnson, que foi um musicista que ele tocava tão bem que as pessoas diziam que ele tinha feito pacto com o diabo. Por isso tem a marginalização ali, né, do blues, e tudo tá muito interligado. O filme deixa também isso claro. O dilema do Sammy é, ele deve ficar tocando blues, ele deve seguir esse dom aí que ele tem e que é taxado como algo diabólico, algo que deve estar à margem da sociedade, ou não, ele deve se manter ali com a família. Uma outra questão que é colocada, porque o pai do Sammy é um pastor e dá a entender em muitos momentos que ele sabe que esse dom do filho dele pode ser um tanto quanto perigoso. Então, o Sammy, ele é o personagem que no outro polo do filme vai carregar também muitas simbologias e tensões ali ao longo da trama. Agora, como eu disse lá atrás, né, a escolha dos vampiros não é feita à toa, tá, gente? Isso aí é uma outra referência que eu sinto que muita gente não pescou. E, enfim, vamos lá. A gente vai ter um vampiro chegando na cidade e ele fala que ele é irlandês, que ele estava fugindo porque os indígenas, né, estadunidenses estavam tentando prender ele. Enfim, mostra todo esse processo dele de chegada como uma pessoa que está sendo ali presa porque ele, tadinho, não merecia receber isso, né? Então, o filme mostra todo o processo de chegada dele até ele conseguir convencer um casal a ajudá-lo. Então, é interessante esse momento porque, historicamente, os irlandeses, quando eles migram para os Estados Unidos no século XIX, inicialmente eles são marginalizados também. Eles são tratados como um povo que tem que estar à margem, um povo que é sujo, um povo que bebe muito. Então, inicialmente tem esse atrito e eles também não são considerados um grupo de poder hegemônico, né? Uma branquitude hegemônica. Não.
os irlandeses também ficam à margem, assim como as pessoas pretas também estavam à margem. Então, o fato desse diretor ter escolhido colocar lá no início, falando que os irlandeses também tinham uma ancestralidade que tinha esse vínculo musical também, não é à toa. Menos à toa ainda é ele colocar o vampiro, que é o grande vilão, sendo um cara irlandês. Na realidade, ele está querendo criar uma metáfora, dizendo que, no fundo, a assimilação que foi acontecendo ao longo do tempo dessas pessoas brancas irlandesas em relação ao movimento da Ku Klux Klan gera nessas pessoas essa visão de que elas também vão ser dominadoras, né? É aquele ditado que a gente fala, né? O sonho do oprimido é se tornar o opressor. Meio que é isso que acaba acontecendo com o pessoal irlandês, que acaba ao longo do tempo sendo aceito por essa branquitude que já tinha, né, todos os traços ali de racismo, enfim, né? Quando a gente fala branquitude, a gente não tá dizendo que todas as pessoas brancas são racistas, tá, gente? A gente tá simplesmente dizendo que existe uma parcela dessas pessoas que e que cria grupos como a Ku Klux Klan. Então a discussão desse filme é muito sobre isso. Então, fora o fato da metáfora dele ser um vampiro, né, que ele vai ali para tirar essa vida, essa cultura, aí no caso, né, dessas pessoas. Então, o filme, ele é um filme muito simbólico. É um filme que tem essa coisa meio gore, né, muito sangue, violência e não sei o quê. Mas quando você tira um pouco essa parte do terror, você consegue ver que tudo ali é colocado com uma simbologia. No caso dos vampiros tem muito em relação a isso, né? E se a gente for olhar para a questão histórica, tem toda uma questão, né? O filme ele começa com um cara, a sigla, né? O WASP, né? Um homem branco anglo-saxão, né? E protestante. Então ele começa ali o filme falando, né, sobre esse cara estadunidense que vende essa propriedade para um dos irmãos, né, que tá voltando lá do norte. Então, assim, a forma como o diretor, o roteirista, eles colocam as peças remete muito a essas questões históricas que foram ocorrendo ali, né? Então é isso, basicamente, né? Eu posso dizer também que essa questão do vampiro tá muito ligado à mitologia céltica também. É uma outra referência aí que a gente pode ter dentro do filme. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Eu tentei falar da forma menos polêmica possível, tá, gente? Porque eu sei que é um assunto complicado às vezes, né, de se abordar aqui na internet. Mas eu espero que vocês tenham assistido o filme, que vocês tenham pegado algumas das referências que eu falei e que vocês tenham gostado, né? E, enfim, de qualquer forma, me digam aqui o que vocês acharam desse filme, se vocês acham que esse filme vai pra Oscar, não vai, não tem nada a ver, ou tem a ver, enfim. Me digam aí o que vocês acharam. Eu achei um filme interessante. Eu acho que mais dessas simbologias por trás do filme do que do filme em si. Mas é um filme legal, eu acho que as simbologias que são ali colocadas carregam um pouco o filme. Bom, gente, é isso. Até a próxima resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Então, até o próximo vídeo. Tchau!